Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Tô muito feliz por te ver por aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre talvez um sentimento que muitas de vocês podem ter no dia de hoje, né? O Dia dos Namorados, que foi quando eu tô soltando aqui esse vídeo pra vocês. Que é, Gabi, meu gêmeo tá indisponível, né? Então ele tá casado, ou ele não quer estar numa relação, ou ele se afastou de mim por alguma razão, e eu não consigo me conectar com ele, ao mesmo tempo em que também eu sinto que eu não consigo mais me conectar com ninguém. Por que é tão difícil, né? Depois que você conhece a sua chama gêmea ou a sua alma gêmea, por que é tão difícil se conectar com outras pessoas? E a partir disso, o que provavelmente você deveria fazer para conseguir sair dessa indisponibilidade amorosa. Se você tá procurando isso, então assiste esse vídeo até o final e aproveita para se inscrever aqui no canal e já curtir esse vídeo. Eu sou Gabi Vieira, eu sou professora, mentora e especialista de desenvolvimento feminino e relacionamentos de alma. E eu tô aqui para te ajudar a conseguir se tornar a mulher que você veio se tornar e viver uma vida e um relacionamento sagrado. Se é isso que você tá buscando, então muito bem-vinda, porque tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar juntas. Primeira coisa, né? É bom a gente trazer à tona sempre qual que é o grande propósito, qual que é o grande significado de estar numa jornada de chama gêmea. Até porque tem muita gente que vem até mim com níveis de consciência diferentes, que estão em momentos diferentes na jornada e talvez, inclusive, tenham essa dúvida de realmente entender, assim, por que eu encontrei essa pessoa, qual que é o grande significado de eu estar vivendo, né, na verdade, essa jornada espiritual. E o que eu preciso falar pra você? Se você encontrou alguém que faz parte da sua família de alma, seja sua chama gêmea ou seja sua alma gêmea, e a partir desse encontro, dessa relação, dessa separação, você passou por um despertar espiritual, saiba que esse é o grande propósito dessa conexão. Essa pessoa, ela justamente te despertar para a sua verdadeira essência. Seja porque dentro da relação, pela primeira vez na sua vida, você se sentiu pertencente, vista, num lugar à vontade para ser verdadeiramente espontânea e num lugar onde você realmente tinha interesse de conhecer a alma de outra pessoa, porque esse lugar é o lugar de uma relação de alma, né? Então, o que é uma relação de alma? Uma relação de alma gêmea e uma relação de chama gêmea. É uma relação onde duas almas se conectam. Em algum momento dessa relação, com certeza, essa autenticidade da alma, ela vem à tona. E por conta disso, se torna tão irresistível esse relacionamento. E por conta disso, esse relacionamento é tão marcante para as almas que vivem eles, para as almas que tiveram a oportunidade de encontrar essas outras pessoas, essas outras almas irmãs. Só que ao mesmo tempo em que essas relações, dentro dela, você consegue sentir essa energia e a abertura para ser autêntica, ela também vai te despertar todas as camadas que estão escondendo esse teu lado mais autêntico. Então, todas as feridas, todos os traumas, todas as partes do seu ego, partes do seu excesso de eu, excesso de julgamento do eu, excesso de acreditar que o outro tá olhando muito para essa parte externa sua, impedindo que as pessoas vejam verdadeiramente quem você é por dentro. E aí, você se deparar com essas camadas suas que não tem nada a ver com a sua essência, que são imaturas, que são carentes, que são dolorosas, é um processo por si muito doloroso. E é por isso que são relações muitas vezes desafiadoras, digamos assim, porque justamente elas vão revelar todas essas partes nossas, boas e ruins. A grande questão é, se você entende isso, você entende o grande propósito dessa conexão, então você já está vivendo numa consciência de alguém que está
desperto, de alguém que está despertando para a verdade sobre a vida, que vai muito além só de viver no automático, que vai muito além de eu ficar preocupada com a opinião das outras pessoas sobre a minha aparência, o meu status social, mas realmente de uma maneira responsável, de uma maneira madura, de uma maneira amorosa, olhar a minha contribuição no mundo, olhar o meu próprio processo de evolução pessoal. Isso é o verdadeiro processo de despertar e desenvolvimento espiritual, gente. Não é só você saber que está vivendo uma conexão de alma com alguém. É claro, isso é uma coisa muito importante, você ter essa consciência de que relações de verdade não são relações de ego. Não é só duas pessoas bonitas se relacionando, não é só duas pessoas que têm gostos parecidos se relacionando, não é só paixão e sexo. Relacionamentos de verdade é quando eu tenho a oportunidade de conseguir exprimir o meu lado mais autêntico e respeitar isso do outro também. Eu senti essa segurança na alma e um desejo ardente de ser eu e amar o que o outro está trazendo para mim. Isso é uma verdadeira relação espiritual. É muito além de uma grande paixão. É uma profunda conexão que você sente. É um profundo sentimento de encontro, de laço entre duas almas e duas pessoas. E que muitas vezes é impedido por conta justamente desse modo automático, das pessoas desconectadas delas mesmas, das pessoas cegas por lentes de dor que acabam machucando o outro, né? Então, se eu tenho medo de confiar, a partir do momento que essa relação vai lá, ela me pede pra me jogar, pra confiar, eu dou um passo pra trás, eu machuco o outro, eu falo algo que eu não deveria, eu me fecho pra conseguir viver aquilo que eu tanto quero com medo e machuco aquela pessoa e ela se afasta de mim. Vocês estão conseguindo entender como é que funciona o processo? Então, quando a gente fala de despertar espiritual, é óbvio que tem essa parte de eu entender que sou uma alma e que a gente se conecta através da alma. Mas também eu perceber que se eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar primeiro eu mesma. Se eu quero mudar os meus relacionamentos, eu preciso mudar primeiro eu mesma. Se eu quero que a minha vida se transforme, eu primeiro preciso me transformar. E nesse processo de eu me tornar uma mulher melhor, de me tornar uma mulher diferente, de me tornar uma versão melhor minha, mais amorosa, mais produtiva, mais inteligente, mais conectada, mais intuitiva, mais criativa, eu vou mudando a minha realidade e eu vou também vivenciando relacionamentos diferentes. Quando a gente encontra a nossa chama gêmea, a gente ainda não é essa mulher. E é por conta disso, esse relacionamento, ele não é sagrado, porque você ainda estava vivendo de acordo com a Matrix, de acordo com o seu ego, de acordo com as suas dores e de acordo com as suas feridas, com as suas programações. E o seu gêmeo é a mesma coisa. E é por isso que a relação, ela simplesmente não dá certo. Caso não tenha dado pra você, ou caso esteja sendo muito difícil pra você. Mas ela vem trazer esse despertar, que vai muito além de só saber que você tem uma chama gêmea, mas é de você perceber as coisas, os comportamentos, as crenças, os traumas e as feridas que estão te pedindo de se relacionar com autenticidade, com verdade, com a verdadeira amorosidade de estar ali entregando uma das partes mais preciosas suas para alguém que está realmente aberto e disposto a olhar para isso ao mesmo tempo que você recebe isso. Isso sim é uma relação sagrada. E o despertar é você perceber o que está te impedindo de viver isso. De viver um trabalho com propósito, de viver uma vida que alimenta a sua alma e não suga você, não mata você. Quando você passa por tudo isso, você não consegue mais se relacionar como você se relacionava antes. E é por isso que nesse momento está sendo tão difícil conseguir encontrar outro alguém. Porque as coisas que talvez te bastassem, que te faziam anteriormente conseguir viver outras relações,
hoje em dia você vai percebendo aos poucos que não vai fazendo sentido. Então, que aquele cara que usualmente você achava atraente, ou aquela menina que você usualmente achava atraente, já não é mais aquilo que você está procurando. Mas enquanto você não se tornar, ou pelo menos não saber o caminho para se tornar a mulher que você precisa, você também não sabe nem o que você realmente quer. Então você se sente perdida, você se sente sozinha, você se sente ansiosa, com uma sensação de que não existem outras pessoas que vão entender quem você é, onde você vai encontrar um grupo ou pessoas nas quais você se sente pertencida. Porque você já não era aquela pessoa que você era antes, mas ainda também não se tornou quem você deveria se tornar. É um processo viver isso. Mas você já sabe que aquelas coisas de antes que te alimentavam, que te nutriam, que faziam continuar naquele andar, né, tendo aqueles comportamentos, talvez de se sexualizar demais, ou de se relacionar apenas por aparência, ou de gostar e priorizar algumas características, como o cara super divertido, que te tira da zona de conforto, mas você percebe que é muito legal essas características, mas sem outras, sem uma sensação de segurança, talvez não faça tanto sentido. E aí, tudo vai ficando meio como um quebra-cabeça que ainda não foi encaixado. E aí você tem a sensação de que não consegue se conectar com ninguém. Mas é porque, na realidade, você despertou. Agora, no fundo, teu feminino, a tua alma, a tua verdadeira natureza, tá te mostrando que, na realidade, o que você quer é algo mais profundo. É uma conexão verdadeira. Não é só ficar se relacionando de uma maneira só física e carnal com alguém. Você quer uma conexão profunda, uma conexão espiritual, uma relação sagrada. Porque esse é o caminho que você já está vivenciando e começando a vivenciar faz um tempo. Então não é todo mundo que você vai querer se relacionar. Porém, você ainda está naquela fase que a gente chama de vácuo, né? Dentro do despertar espiritual. Que é quando você está se encontrando. Então, muita coisa vai embora, muitas pessoas vão embora, e você vai ter que passar por um processo de luto do seu antigo eu e da sua antiga vida. Mas, ao mesmo tempo, você vai se encontrando, se entendendo, mudando e construindo uma nova realidade. E aí, a gente vai para a segunda questão do que provavelmente está acontecendo com você, que tá com dificuldade de se conectar com outras pessoas. Porque não é só porque você agora está desperta e as pessoas, elas são muito do mundo. Não é apenas isso, porque existem outras pessoas que nem você. Só que você não tá conseguindo aparecer para essas pessoas. Você não tá conseguindo ser vista e nem ver elas. E isso acontece porque você está indisponível. E cara, isso é muito comum, principalmente depois que você passa aí depois você passa por alguma coisa com a sua chama gêmea. Por quê, gente? Por algumas razões. Lembra que nem eu falei no começo? Que o gêmeo, ele vai trazer essa coisa da essência, essa parte boa, de você saber como é que se conecta de verdade com alguém, ou passa a pelo menos ter um desejo ardente de se conectar verdadeiramente com alguém. O gêmeo, ele traz isso pra gente, certo? Porém, ele também traz as outras coisas. Ele vai trazer ali todas essas camadas de ego que estão impedindo, né, de personalidade, que estão impedindo a gente de se conectar com a verdadeira essência. E aí, meu bem, que a coisa vem, porque nisso você vai percebendo que talvez você seja uma pessoa que não tá tão disponível assim emocionalmente, né? Então, você vai percebendo essa indisponibilidade, talvez, pelos tipos de parceiro que você atrai, né? Até mesmo pela sua dinâmica. Então, você conheceu o seu gêmeo nele numa outra relação. Ou nele não querendo relacionamento nenhum. Ou às vezes é você que tá fugindo do relacionamento, por exemplo. Às vezes é você que tá em outro relacionamento. Você também pode ter encontrado, né, ter só vivido relações com homens
que não queriam se comprometer com você, com homens que também estavam indisponíveis, com homens muito mulherengos. E aí você vai percebendo assim, nossa, nenhum relacionamento meu vai muito pra frente, eu tenho dificuldade de me conectar com as pessoas. Às vezes até com as amizades, né, dificuldade de fazer amizades novas, ou de ter amizades que realmente tenham essa profundidade, que não seja só ego, né, só aparência, só a festa que você vai, só como você é bonita, ou enfim, essas coisas, sabe? Só tipo, ai amiga, tudo de bom pra você, mas na realidade você nem fala com essa pessoa. Enfim. E você vai percebendo que muitas coisas na sua vida podem travar, né? Então, a pessoa que é indisponível é uma pessoa que tá indisponível pra tudo, né? Então, parece que as grandes oportunidades na vida não vêm até você, que aquela coisa inesperada não chega até você, que os presentes, as oportunidades, as pessoas, elas não vêm, que o dinheiro, ele chega, mas ele vai rápido, ou ele vem de uma maneira muito sofrida, que tem muita dificuldade de conseguir uma pessoa, para manter ela, parece também que precisa de uma força, não é tão fluido, não é tão suave assim. Isso tudo é um sinal, são sinais de que você pode estar indisponível, que você pode estar com um campo de indisponibilidade. Então, e essa indisponibilidade, ela começa com o quê? Com as nossas raízes. Então, com talvez feridas que estejam ali armazenadas no seu inconsciente, que podem vir ali de um relacionamento conturbado ou de alguma relação que tá difícil de ser processada aí dentro de você com os seus pais, ou às vezes em outro relacionamento afetivo que você teve que foi muito marcante, existe ali um fantasma acompanhando você. Às vezes esse fantasma é a sua própria chama gêmea, né? Então você sempre foi disponível, e depois do gêmeo você ficou indisponível. Então é alguma coisa ali que aconteceu com ele que tá marcado no teu inconsciente. Ou alguma coisa que aconteceu numa outra relação, ou alguma coisa que aconteceu ali com seus pais, né? Com uma falta, talvez, que você sinta do seu pai ou da sua mãe. Talvez uma ferida ali de abandono, de traição. Talvez você possa ter passado por situações de traições na sua família, ou pais muito rígidos que fizeram você ficar ali um pouco armada dentro dos relacionamentos, ou sempre atrair situações de triangulação, ter uma ferida de abandono, então medo de ficar sozinha, um certo vazio, né? Um certo buraco emocional, que aí você tenta inconscientemente preencher nos seus relacionamentos e você não consegue. Talvez uma ferida de rejeição que faça você não se sentir boa o suficiente, e é por isso também que você não consegue se mostrar, ser você, ser autêntica, com medo do outro te julgar. E aí tudo isso, né? Então você tem medo de ser rejeitada, você se fecha, fica indisponível. Você tem medo de ser traída, fica desconfiada, fica indisponível. Você tem medo de ser abandonada e fica carente, mas você ignora o que você precisa e o que o outro precisa também. Então acaba ficando indisponível, fica muito bitolado numa coisa e não tá disponível porque a realidade tá te mostrando. E às vezes não é só no seu relacionamento, né? A vida tá ali te pedindo uma série de coisas, te mostrando que talvez seu trabalho não esteja bom, mas você tá indisponível para escutar isso. Mostrando que talvez o relacionamento que você esteja não esteja bacana, não tá te fazendo bem, mas você tá indisponível para escutar isso. Mostrando que talvez você esteja cansada, exausta, se sentindo ali sobrecarregada, mas você tá ocupada demais, indisponível para escutar você mesma. Porque você tá preocupada demais em ser aceita e amada pelos outros. E aí acaba fechando as portas para você mesma e, consequentemente, ignorando o que o outro está te pedindo. Porque se você não consegue prestar atenção nas suas próprias necessidades, nos seus próprios limites, naquilo que você sente que vai te fazer bem e naquilo que você sente que te faz mal, você não consegue fazer isso para o outro. Você não consegue ter noção de que o outro precisa disso. Você não consegue ter empatia por essa necessidade do outro e pode até, inclusive, se sentir injustiçada quando o outro coloca e respeita seus próprios limites, porque você sabe que você não faz o mesmo.
tudo isso te torna indisponível, porque você não tem disponibilidade nem para se mostrar como você é, por medo do que os outros vão falar, por medo da opinião da pessoa, com medo dele te largar, dele te trair, dele não ser leal, dele te rejeitar, ao mesmo tempo em que você não presta atenção no outro, porque você tá preocupada demais em se proteger. Então você não presta atenção no que o outro precisa e fica ali empurrando para ele o que você acha que ele quer e ignorando o que muitas vezes ele fala com clareza que necessita. E aí, meu amor, nenhuma relação consegue se frutificar nesse ambiente. Você não consegue confiar, o outro não consegue ser ele mesmo, o outro não consegue receber, você não consegue receber o do outro, porque às vezes você também não tem um autoconhecimento, né, uma noção assim, isso daqui que deveria acontecer, não sei o quê. Falta conexão interna, falta se conectar com o seu feminino. Então, quando as raízes, elas estão muito ali desnutridas, negligenciadas, doentes porque não foram olhadas, o que acontece? A gente desequilibra as nossas polaridades internas. Então, uma hora você vai ficar com um feminino super alto, super sensível, aí você vai começar a se iludir com o outro, vai ficar só na 5D, só nas sensações, só no passarinho que posa no meu ombro direito para eu saber se é um sinal, se eu deveria fazer ou não. Então você fica com um feminino super alto, super ali no inconsciente, numa sensibilidade extrema, numa confusão mental, porque o teu masculino, o teu racional tá muito baixo. Então você não sabe direito, aí você não consegue ter força para agir, não consegue decidir, tá com muitas dúvidas, né? Fica muito sensível, tudo te machuca, se sente enfraquecida, tem um medo tremendo das coisas. Então você fica com um feminino muito desequilibrado e um masculino muito desequilibrado. Uma hora isso cansa, então você vai pro outro extremo, né? Então você vai ali, fica muito racional, tenta reprimir suas emoções, tenta reprimir tudo isso, aí você vai ficando mais indisponível, né? Então, não. E aí o que acontece? Você fica desconectada das suas emoções, você perde a sua intuição. Você não consegue saber o que realmente te faz feliz ou não. Você fica aceitando coisas que são muito desgastantes sem ao menos perceber, porque você tá desconectada do seu corpo. E aí você vai ficando doente, você vai ficando cansada, vai se sentindo explorada, você vai engordando. Então, desconecta das raízes, desequilibra as suas polaridades. E aí, meu bem, o teu campo de atração, ele fica totalmente desequilibrado. Você não consegue atrair ninguém ou atrair pessoas saudáveis. Por quê? Porque você tá vivendo nessa gangorra ali emocional interna. Ora muito sensível, ora sou uma frieza pura, né? Ora não ligo pra nada. Você vai ficando fazendo isso porque as suas raízes, o seu inconsciente está prejudicado. E aí você não vai atrair ninguém. Você não consegue olhar para ninguém. Ninguém consegue olhar para você. Quem você atrai são pessoas confusas, pessoas indisponíveis, pessoas que também estão assim, né? Então, homens, uma hora mulherengo, uma hora querendo casar com você, mas não fazendo nada também. Uma hora querendo explorar o mundo, né? Tipo, preciso aqui descobrir coisas novas. Outra hora muito fraco, uma hora frio, duro, super masculino, outra hora super instável. Você fica atraindo isso pra você, porque você mesma tá assim. Você mesma tá vivendo esse desequilíbrio. E é por isso que é tão difícil. Então, na primeira razão, é porque você desperta espiritualmente e não vai conseguir se conectar com ninguém que você não viva mais isso, né? A alma, ela sente falta. Depois que você acorda, não tem como desacordar. As coisas antes do mundo que te alimentavam, que eram legais pra você, não são mais. E é um pouco triste viver esse processo. Precisa viver um luto pra conseguir sair desse lugar. Mas ao mesmo tempo que você já entendeu que essa conexão te desperta não só pra essa parte espiritual, para as conexões espirituais, mas ela te desperta sobre todas as questões que você precisa trabalhar dentro de você. Essa questão da indisponibilidade vai ficando cada vez mais afetada. Por quê? Você já não vai se conectar com quem você se conectava antes, porque você já agora tá, né, despertando espiritualmente.
Porém, você vai se deparar com a própria indisponibilidade de perceber que quem você queria estar atraindo não tá vindo até você. Porque existem coisas aí dentro que vão precisar ser remexidas. Porque você ainda não trilhou o caminho que essa jornada pede para você trilhar, que é o caminho da Divina Feminina. Não é à toa que você tem esse nome, né? A Divina Feminina. Você veio desenvolver essa energia dentro de você. Veio curar o seu feminino. Então, essas raízes, esse inconsciente, esse espiritual, as coisas que aconteceram e que estão mexendo ali com o seu emocional. E é por isso que tudo isso vem tão à tona com a sua dinâmica. Então, você vai precisar trabalhar, se reconectar e curar com esse feminino. Aí você vai precisar reequilibrar as suas polaridades, amadurecendo elas. E aí sim, você consegue se alinhar com o teu eu espiritual. E aí, a partir desse alinhamento, aí você vai transformando a sua vida, a sua realidade e os seus relacionamentos. Isso tudo eu ensino, caso você queira saber, dentro da minha mentoria Você Divina. Eu vou te ensinar a você trilhar esses 3 passos. Então, reconexão com o seu feminino, olhando para as raízes, amadurecimento das polaridades e alinhamento com o seu verdadeiro eu. Isso vai fazer com que você consiga sair da indisponibilidade e você conseguir atrair e vivenciar uma vida e relações sagradas. Se você tá querendo buscar isso de uma maneira mais profunda com o meu acompanhamento, eu te convido para clicar aqui na descrição e marcar a sua primeira sessão diagnóstica para analisar o seu caso e saber se você está pronta mesmo para entrar na mentoria, tá? Caso você ainda não sinta que está pronta, qual que é a minha sugestão para você, Divina? Olhar, começar a perceber e mapear esses padrões dentro de você, né? Então, aonde é que tá o medo? Por que você tem dificuldade de se conectar com o outro? Qual que é a sua dificuldade de ser autêntica? Qual que é o medo do que o outro pode fazer a partir do momento que ele entra em contato com isso? O quanto de fato você está olhando mesmo, prestando atenção na necessidade do outro? E quais lugares você está buscando na sua vida relacionamentos? Se você despertou espiritualmente, os lugares que você buscava antes agora já não vão fazer mais sentido, né? Se você quer ter uma relação com uma conexão profunda, emocional, espiritual, intelectual e física, muito pouco provável você vai encontrar isso na balada ou num barzinho qualquer. Você vai encontrar isso em lugares com pessoas que vão buscar intencionalmente uma coisa. Então, procure nesses lugares. O que na sua vida você tem que reverbera muito com a sua essência e que as pessoas que você encontra lá são pessoas que também vão reverberar com esse mesmo assunto. É ali que vai ter mais chances de você encontrar uma pessoa que você se conecte de verdade. Mas você vai precisar olhar para dentro primeiro, para conseguir entender e mudar as coisas que estão fazendo você não ser vista e ver os outros. Por isso, se você precisar de ajuda, eu tô aqui e a minha mentoria tá te esperando, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Um beijo a todas e até a próxima semana.